Olá, minha turminha, bom dia para vocês. Eu espero que vocês tenham tido um bom final de semana, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje eu vim fazer a nossa videoaula. Eu espero que vocês estejam gostando das videoaulas e fazendo as atividades, que é muito importante. Hoje a matéria é ciências e o assunto é os animais, gente. Os animais, eles são seres vivos, assim como eu, como você. E por isso eles precisam de quê? Eu preciso de água, eu preciso de alimento, eu preciso de ar para sobreviver, né? Assim como eu, como você, os animais também precisam, gente, de água, de ar e de alimento. Eles precisam se alimentar para sobreviver. Em todo o mundo existem animais com tamanhos, formas e cores diferentes, né? Tamanhos é o que? Pode ser grande, de grande porte, de médio porte, pequeno porte, né? Eu vou dar exemplo de pequeno porte: cachorro. Médio, eu posso dizer um leão. E um de grande porte é uma baleia, né? Então são tamanhos, formas diferentes. Os animais, eles são seres vivos, como eu falei, e eles precisam se alimentar, eles precisam de água, eles precisam respirar, eles precisam de um habitat deles, né? Para sobreviver. Por quê? Porque eles vivem geralmente na floresta, né? Em matas. Então eles precisam do habitat deles para viver. Então os animais, eles podem ser animais que vivem terrestres e animais aquáticos. Os animais terrestres, eles são aqueles que vivem em terra, gente. E eles podem ser encontrados no solo ou sobre as árvores. O exemplo do tatu e o mico-leão dourado, que é um macaco, né? O macaco fica onde? Ele desce para o solo, mas geralmente ele vive sobre as árvores, né? E o tatu, ele vive no solo mesmo, que ele faz aquele buraco e fica dentro do solo, né? É o habitat dele. Existem muitos animais que são terrestres. O cachorro, um animal terrestre, o canguru, a cobra, são animais terrestres, a tartaruga, tem tartaruga que é terrestre também, o gato, o leão, né? A girafa. Então esses são animais terrestres que vivem no solo. E os macacos, eles vivem o quê? Tem a preguiça, o bicho preguiça também, que é um animal terrestre, mas é que ele vive mais sobre as árvores. E temos os animais que são terrestres e são capazes de voar. Eles são considerados animais terrestres, mas eles também podem voar. São os exemplos do quê? Dos pássaros, os morcegos e alguns insetos, como a borboleta e as abelhas. Os animais aquáticos, eles são aqueles que vivem na água, nos rios, nos lagos, nos mares. Então, o animal aquático é aquele que só pode sobreviver, gente, na água. É o caso de quem? Do peixe. Um exemplo do peixe. O peixe só pode viver na água. Quando a gente retira o peixe do lago, ou do mar, ou do rio, vocês podem perceber que ele ainda fica alguns segundos respirando. Mas, como ele está fora do habitat dele, que é a água, né? Ele não consegue sobreviver, porque ele não consegue sobreviver fora da água, então ele acaba morrendo. É a mesma coisa se eu pegar
um animal terrestre e colocar na água. Ele vai sobreviver por alguns minutos, mas ele vai morrer, porque o habitat dele é terrestre, não é habitat aquático. Então, os animais que são aquáticos, o tubarão, a tartaruga marinha, a baleia, o boto, né? Todos esses são animais. A esponja do mar, tem caranguejo marinho também, que vive no mar. E os peixes, tanto que são de água doce e de água salgada, eles só podem sobreviver na água. Porque se tirar ele do habitat da água, do habitat deles, eles morrem, eles não conseguem sobreviver. Então hoje nós demos o assunto, os animais. Demos como eles vivem, né? Onde eles vivem, os exemplos, que há dois tipos de animais, terrestre, aquático, e o que eles precisam para sobreviver, que é ar, que é a água e alimento. Sem esses três elementos, eles não sobrevivem em lugar nenhum. Até os peixes que estão na água, eles comem algas, eles comem outros peixes, eles comem moluscos, eles se alimentam também, então eles precisam de alimento para sobreviver. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou passar um vídeo bem pequeno para você ver, né? Porque aqui a Pro não mostrou figuras, mas aí eu vou mostrar no videozinho que eu vou passar figuras de animais terrestres, de animais aquáticos, para vocês verem como eles são, né? Se bem que muitos dos meus alunos já conhecem muitos animais, mas eu vou passar assim mesmo para vocês verem, para vocês ter noção de tamanho, de diferentes que eles são. Beijos, um cheiro da Pro e até a próxima aula. Olá, primeiro ano, vamos estudar? Hoje a nossa disciplina é de ciências, o conteúdo é sobre os animais. Lembrando que os animais, eles são seres vivos, porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para sobreviver, os animais, eles precisam de três elementos, que é o ar, a água e alimento, para que eles possam viver. Os animais, eles são uns diferentes dos outros, em forma, tamanho, em cor, como o sapo, o coelho e o canguru. São animais uns diferentes dos outros. Os animais, eles habitam em ambientes variados. São chamados de terrestres, aqueles animais que vivem na terra, que vivem no solo, como o elefante, a girafa, o escorpião e o cachorro. Também tem os animais aéreos, que são aqueles que podem voar, como o tucano, a águia, o beija-flor, a borboleta. São exemplos de animais que voam, então são chamados de aéreos. Tem os animais também aquáticos, são aqueles que habitam na água, dos rios, dos lagos, dos mares, como a baleia, a tartaruga, o peixe, a estrela do mar. São animais que vivem na água, então são chamados de animais aquáticos. Recapitulando o que estudamos, os animais, eles podem ser terrestres, que vivem na terra, podem ser aéreos, porque voam, e os aquáticos, que vivem nos rios, lagos e mares. Vamos praticar?